Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Bem-vindos a mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Hoje iremos dar continuidade ao tema do primeiro mandamento. Mais concretamente falaremos sobre a superstição. Sim, a superstição. Vejam que dentro do primeiro mandamento há uma virtude chamada a virtude da religião. E infelizmente o ser humano pode pecar contra essa virtude da religião. Por excesso e por defeito. Por defeito, quando não tem fé, quando é ateu ou é agnóstico. Por excesso, quando a pessoa é supersticiosa. Da mesma forma que nós devemos respeitar os nossos pais, temos responsabilidades para com eles, assim também para com Deus. Nós temos de reconhecer a dignidade altíssima de Deus. Nós temos responsabilidades para com Ele. Nós temos um culto que é devido a Deus. E esse culto, ele é postulado, ele é indicado pela virtude da religião. Ou seja, a virtude da religião é a virtude que nos indica o culto certo, o culto devido que devemos prestar a Deus. E este culto pode dividir-se em 4 aspectos distintos. Estes 4 aspectos são os modos com os quais nós nos relacionamos com Deus. Em primeiro lugar, nós temos a adoração, que é o primeiro ato da virtude da religião. Diz a Sagrada Escritura: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, nós reconhecemos a grandeza de Deus e o adoramos. E como reconhecemos Deus, nós rezamos. Rezamos através de orações de louvor, de ações de graças, de intercessão e até de súplica. Um terceiro aspecto, além da adoração e da oração, é o sacrifício. Ou seja, Deus quer que lhe ofereçamos sacrifícios. E o sacrifício mais agradável a Deus é o nosso espírito, o nosso coração arrependido, dando a necessidade de reconhecermos as nossas fraquezas e de lhe pedirmos perdão. Por fim, nós temos também promessas, ou seja, nós temos certas obrigações que fazemos diante de Deus e sobretudo em alguns momentos concretos da nossa vida. Por exemplo, no batismo, no crisma, no matrimónio, na ordenação. A pessoa faz promessas, ou seja, ela promete ser fiel aos mandamentos de Deus, promete ser fiel àqueles preceitos que Deus nos ensina através da sua Igreja. Isto porque o ser humano, infelizmente, pode pecar contra esta virtude. Quer dizer, ele pode pecar por excesso, ele pode pecar por defeito. Por excesso, quando a pessoa é supersticiosa. Por defeito, quando pratica a irreligião. Vamos exemplificar. A superstição é um excesso perverso de religiosidade. Ou seja, a pessoa pode até acreditar nos princípios, nos dogmas da Igreja, mas acredita em muitas outras coisas. Ela é supersticiosa. Por outro lado, ela pode ser irreligiosa. É um defeito, um vício oposto. Ou seja, ela coloca em dúvida muitos princípios da fé ou simplesmente não acredita em nada da fé católica. Os Santos Evangelhos narram-nos muito claramente qual é o primeiro de todos os mandamentos. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, eu só posso adorar a Deus, prestar culto a Deus, às coisas de Deus. Então, se eu, que sou católico, eu até vou à igreja, eu tenho até missa diária, eu rezo o meu terço, eu dou as molas aos pobres, eu participo de inúmeras procissões, inclusive faço a minha Léxio Divina. Ou até simplesmente eu só rezo um Pai Nosso. Todos os dias rezo o meu Pai Nosso antes de dormir. Só. Tá bom. Seja muito, seja pouco. São orações lícitas, são orações prescritas pela Igreja, por próprio Nosso Senhor. O que eu não posso fazer é o resto. Ou seja, se me atravessa à frente um gato preto, ai, vou ter agora azar. Ou então, se eu parto um espelho, então tenho o prazo estipulado, 7 anos de azar, porque parti o espelho. Ou, por exemplo, eu vou a uma igreja, encontro na igreja, em cima do banco, uma oração, até uma oração muito bonita. Fiquei encantado com esta oração. E em baixo diz, faça 10 cópias, entregue, deixe em várias outras igrejas. E eu então fico meio tentado, bom, se eu não fizer isto, o que é que me vai acontecer? Será que Deus me vai castigar? Isso é superstição.
E o pior é que eu muitas vezes fico como que amarrado psicologicamente e isso pode potenciar enormes distúrbios na minha vida, na minha psicologia, na minha maneira de ser, na minha maneira de me comportar e no relacionamento com Deus. Então eu devo largar essas coisas. Eu devo perceber que Deus instituiu a sua religião e não age assim para connosco. Ele não me obriga a fazer a cópia dessas orações porque não está isso em lado nenhum, não está na Sagrada Escritura. Eu devo praticar aquilo que foi ensinado por Deus ou que foi prescrito pela Santa Igreja. Tudo o resto é superstição. Vamos ver agora a idolatria. A idolatria não é mais, hoje em dia, aquela idolatria dos antigos, dos povos que acreditavam no que os astros eram deuses, inúmeros deuses, os mais variados. Isso era propriamente o politeísmo. Mas hoje em dia, o homem, digamos, superou essas crenças do passado, mas caiu noutras, muito piores inclusive. Hoje em dia nós tentamos divinizar aquilo que não é Deus. Então, por exemplo, divinizar o dinheiro, divinizar o sucesso, a fama, e o homem entrega a sua alma a esses bens, pensando que viverá eternamente uma vida feliz aqui na Terra só por obter esses bens terrenos. Mas além da idolatria, o catecismo nomeia também a adivinhação e a magia. E diz que todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Isto é, o recurso a Satanás ou aos demónios, a evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. Então, caríssimos irmãos, alguma vez nós na Sagrada Escritura vimos Nosso Senhor, ou Nossa Senhora, ou São José, ou na história de algum santo, a lançar cartas, a consultar o horóscopo, a ver uma bola de cristal ou a invocar mortos? Como é que é possível, eu que me digo católico, eu que me prezo pela minha fé, pelo meu batismo, entretanto eu ter essas crendices e ter essas práticas que são completamente contrárias ao ensinamento da Santa Igreja? Ainda que seja para obter a saúde. O catecismo diz, esses atos são gravemente contrários à virtude da religião. Ou seja, são sempre contrários. Não há justificativa alguma. São Paulo aos Gálatas vai dizer, ainda que apareça um anjo que ensine um outro evangelho, esse anjo seja anátema. E assim também podemos dizer, caríssimos irmãos, se aparecer alguém a dizer, não há problema nenhum, pode ir à bruxa, pode ir ao espírita, pode invocar os mortos, pode pedir a alguém para ir lá à casa lançar uns pozinhos. Se alguém disser isso, que a pessoa pode praticar e depois pode ir à igreja ainda comungar, essa pessoa é anátema. Essa pessoa não tem voz, não tem autoridade alguma para dizer isso. Ela está a ensinar princípios contrários ao que ensina a Santa Igreja Católica. E eu gostaria ainda de partilhar convosco este estudo universitário que revela, um estudo feito há uns anos atrás, e que revela qual o tipo de serviço mais procurado numa certa área aqui do norte de Portugal. E ele faz notar que muitos destas pessoas que foram inquiridas são católicas e católicas praticantes. E ele conclui que a maior parte das pessoas procura, em primeiro lugar, senhores de morada aberta, ou seja, que invocam os espíritos. Depois, médiums e videntes. Em terceiro lugar, a cartomância. E, em último, os búzios, a leitura dos búzios. Agora, um ponto interessante, caríssimos irmãos, é que quando as pessoas eram confrontadas sobre a sua atitude, a maioria considerou que o fato de terem ido a esses meios ocultos era um pecado. Ou seja, as pessoas tinham consciência de que, pelo fato de serem, a maioria eram católicas, pelo fato de irem a esses meios ocultos, estavam a cometer um pecado. 25,9% daquelas pessoas todas acharam que era um pecado. Outros, menos, disseram que Deus compreende o nosso sofrimento e não se importa que procuremos as causas dos nossos problemas. Então, já arranjavam uma justificativa para ir a esses locais. E havia outros ainda, em menos quantidade, que diziam, desde que não se faça mal a ninguém, devemos procurar respostas para o nosso sofrimento, seja qual for o meio. Ou seja, eu posso ir à bruxa, desde que a bruxa me cure. Eu posso ir à cartomante, desde que a cartomante me ajude na minha vida material e na minha vida, enfim, social. Enfim, um outro aspecto que me parece importante salientar aqui é a questão dos amuletos.
Isto é, aqueles objetos que tanta gente tem em casa, objetos que nos dão sorte. Enfim, que objetos são esses? Figas, trevos de 4 folhas, ferraduras atrás da porta, para que o mal olhado ou a má sorte não entre dentro da nossa casa. Um outro objeto que, enfim, infelizmente se recebemos aos montes de familiares e amigos, Budas, figuras de Budas de todos os tamanhos, gorduchinhos, de tamanhos enormes, de tamanhos mais pequenos. Enfim, isso até chegar a peças de objetos que já são propriamente de magia negra. Peças de objetos horrorosas, como por exemplo o olho de boi. Tudo isso, meu caro amigo, são superstições. Tudo isso deve ser tirado da nossa vida. Deus não precisa desses objetos para nada, para nos dar, enfim, a subsistência, para nos dar a salvação eterna. Então alguém pode perguntar, mas sou padre, eu tenho isso em minha casa, eu pratiquei ambientes que me favoreciam esses objetos. É muito simples. É muito simples. Confie em Deus. Deite tudo isso fora. Faça uma boa confissão e nunca mais frequente esses ambientes. Nunca mais frequente esses lugares. Porque são lugares que nos levam para as coisas ocultas, para as coisas das trevas. E para terminarmos esta nossa catequese, eu lembrava uma frase de Bento XVI, ao comentar precisamente esta procura do ser humano pelas coisas ocultas. E ele conclui que, sem o demónio, que é quem provoca esta perversão da criação, não seria possível todo este mundo de ocultismo e de magia. Ou seja, diz-nos que quem está por trás de tudo isto, inclusive das superstições, daquelas obsessões com que as pessoas muitas vezes se tomam através da superstição, tudo isso tem por trás a mão do demónio. E eu espero que esta catequese vos tenha sido útil, vos tenha elucidado acerca do verdadeiro culto que devemos prestar a Deus, ou seja, da prática do primeiro mandamento. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!